Quando a gente fala em construir casas para vender, um dos principais riscos envolvidos no negócio se refere à liquidez, ou seja, o tempo que vai demorar para que essa casa seja vendida. Afinal, quanto mais a gente demorar para vender esse imóvel, mais custos e despesas a gente vai ter. E uma das melhores formas de a gente se prevenir desse risco é justamente fazer um projeto de uma casa que tenha muita procura, que tenha muita demanda e que faça com que essa casa seja vendida de uma forma muito rápida. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns pontos muito importantes para tu se atentar antes de fazer o projeto de uma casa para vender. A primeira coisa que eu preciso começar falando nesse vídeo é que eu vou falar aqui sobre vários pontos, mas tudo isso tem muita mudança de acordo com o tamanho da casa, o padrão de acabamento, a localização. Mas o que eu vou tentar trazer aqui nesse vídeo são aspectos mais gerais que se enquadram em qualquer casa que vocês forem construir com o intuito de vender. Então, antes de a gente entrar nesses pontos, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, tem muito vídeo bom aqui no canal que eu tenho certeza que vai te agregar muito. E eu também já peço que se tu ainda não me segue no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Eu tô todo dia nos stories mostrando as minhas obras, respondendo caixinhas de dúvidas, então eu tenho certeza que meu Instagram também vai te ajudar bastante. O primeiro ponto que eu queria começar trazendo aqui nesse vídeo não se refere nem ao projeto da casa, mas um passo que vem antes disso. Ou seja, a procura do terreno, mais especificamente sobre a localização desse terreno. Pessoal, não adianta de nada a gente elaborar um projeto lindo, maravilhoso, de uma casa funcional, se essa casa estiver em uma localização ruim. A gente que constrói casas para vender costuma brincar que tem 3 coisas que vendem uma casa: localização, localização e localização. E é sério, pessoal, esse é com certeza o ponto mais importante na hora de construir uma casa para vender. Se vocês escolherem uma boa localização, como por exemplo, num condomínio fechado que esteja tendo muita procura, já é meio caminho andado para que vocês consigam vender essa casa de uma forma muito rápida. Então, se atentem bastante a esse passo. Não comprem qualquer terreno em qualquer localização só porque o preço está bom. Procurem um local que de fato tenha demanda. E como vocês vão saber se está tendo demanda, se é uma localização boa? Conversem com corretores de imóveis, com imobiliárias. São essas pessoas que estão no dia a dia vendendo casas, vendendo terrenos, e esses caras sabem quais são as localizações mais procuradas. Então foquem na localização, que é um ponto central para que vocês consigam elaborar um bom projeto. Então agora partindo mais para a parte do projeto da casa. Gente, o principal erro que eu vejo as pessoas que constroem para vender cometendo é elaborar um projeto de acordo com seus gostos pessoais. A pessoa não constrói uma casa pensando no cliente que vai comprar ela. Ela constrói a casa como se fosse sua, botando a sua identidade nesse projeto. Só que, gente, quando a gente fala em construir para vender, a gente não pode pensar essa casa como uma casa que a gente vai morar. A gente tem que pensar essa casa como um produto que vai ser vendável, que vai vender de uma forma muito rápida. Então, volto a falar aqui sobre corretores de imóveis. As principais pessoas que sabem o que está tendo demanda são os corretores de imóveis. Então vamos lá, encontrei um terreno X numa localização boa, vou conversar com corretores e entender qual tipo de projeto está tendo procura. Se são suítes, se daqui a pouco são ambientes integrados, qual é a metragem quadrada de uma casa nessa localização que o cliente costuma procurar? Quais são os detalhes arquitetônicos que os clientes mais procuram se atentar? É isso que vocês têm que focar. Vocês estão fazendo um produto e o que vocês querem é vender ele o quanto antes. Então, não coloquem os gostos pessoais de vocês. Coloquem nessa casa, nesse projeto, todas aquelas características que vão gerar demanda nessa casa. Falando em procurar e características que gerem demanda, que façam com que os compradores queiram comprar essa casa que vocês construíram, eu, por já ter uma experiência construindo casas para vender, vou falar aqui para vocês sobre alguns pontos que em quase todas as localizações, em quase todos os padrões de casa, as pessoas estão procurando hoje em 2022 quando vão comprar uma casa pronta. Pessoal, após a pandemia, as pessoas começaram a migrar muito para condomínios fechados.
Então, no geral, sempre que vocês constroem em bons condomínios fechados, costuma ter uma procura muito alta. Além disso, o pessoal está gostando muito de ambientes integrados. Então faz uma sala de estar integrada com a sala de jantar, integrada com uma cozinha, integrada com uma área gourmet. Todo mundo, quase todas as casas que a gente vê hoje em dia tem essa característica e o pessoal gosta muito. Além disso, pessoal, outros pontos que costumam ter muita procura hoje em dia: detalhes em ripados de madeira na fachada, detalhes em concreto aparente. Todas essas questões arquitetônicas um pouco mais modernas, o pessoal está procurando muito. Além disso, o pessoal costuma gostar muito também de pé direito alto. Mesmo quando vocês constroem uma casa menor, uma casa de 80, 90 metros quadrados, se vocês conseguirem inserir uma sala de estar que tenha um pé direito duplo, o pessoal gosta muito. Isso costuma ser uma característica que ajuda muito na hora da venda da casa. Só que, gente, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos que eu noto que tem muita procura. Só que o que vocês têm que entender na hora que vocês constroem para vender? Não adianta de nada vocês fazerem um projeto lindo, maravilhoso, que tenha demanda, que vá vender rápido, se essa casa for muito cara. Afinal, quanto mais a gente gastar em uma obra, menos vai ser o nosso lucro. Afinal, não é sempre que por a gente gastar mais, a gente consegue colocar essa casa à venda por um valor mais alto. E o que eu estou querendo falar aqui? Gente, tem muitos detalhes e características que fazem uma casa aí ser mais procurada, ser mais bem vista. Mas nem todas essas características geram um valor agregado que vai conseguir fazer com que a casa de vocês seja vendida por um valor mais alto. Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Hoje algo que está muito na moda é casas em concreto aparente. Ou seja, o pessoal faz detalhes na fachada de concreto aparente. Então, ao invés de fazer a parede com alvenaria normal, reboco, pintura, o pessoal faz direto no concreto aparente, que fica com aquela marca das ripas de madeira, das formas de madeira que são utilizadas na concretagem desse concreto. Gente, fica muito legal, fica muito bonito. Mas fazer uma casa de concreto aparente é muito mais caro do que fazer uma casa convencional. E por mais que seja bonito, não é algo que gera tanto valor agregado. Ou seja, vamos supor que tem duas casas muito bonitas sendo vendidas ao mesmo preço. Uma delas com concreto aparente e outra delas com um ripado de madeira que já não é tão caro quanto um concreto aparente. Vocês acham que a pessoa que está vendendo essa casa com concreto aparente consegue colocar essa casa à venda a 50 mil, 100 mil, 150 mil reais a mais do que a outra pessoa só por ter utilizado esse detalhe arquitetônico? Ela não consegue. Então, por mais que seja um detalhe bonito, é algo que não vale tanto a pena na hora que a gente constrói para vender. Pessoal, isso é só um exemplo para mostrar para vocês que vocês têm que balancear os itens que mais geram procura numa casa com o custo que vocês vão ter para inserir esses itens na casa. Vocês têm que ter isso em mente. Afinal, quanto mais vocês gastarem na obra, menor vai ser o lucro de vocês. Trazendo para o outro ponto, um ponto que eu acho muito importante, que daqui a pouco, durante a obra, vocês gastem mais, porque ele sim gera um valor agregado. Nas esquadrias da casa. Então, nas portas, nas janelas, fazer uma fachada de vidro bonita. Gente, isso gera muito valor agregado. Vocês estarem vendendo uma casa num condomínio fechado, por exemplo, e poder falar para o cliente que é uma esquadria de PVC alemão, preta, com toda a qualidade, isso sim gera valor agregado. É algo que o cliente vê e o cliente paga mais caro por analisar todos esses benefícios que essas esquadrias vão gerar. Então é saber balancear, tentar entender o que vai gerar valor agregado e o que não vai gerar. Gente, um ponto que, independente de região, padrão de acabamento, independente de qualquer coisa, todo mundo que compra uma casa procura: pátio. Pessoal, vocês não podem esquecer de deixar uma boa área para pátio. A maioria das pessoas que estão comprando uma casa, muitas vezes elas estão fugindo dos apartamentos. Então elas querem ter uma área livre para poder brincar com as crianças, para poder deixar o cachorro. Enfim, eu falo aqui para vocês, o principal ponto que todo mundo procura quando vai ver ali as minhas casas que eu construo para vender
é ver se tem um pátio de um tamanho legal. Então isso é algo para vocês se atentarem. Eu vejo muitas pessoas ocupando todo o espaço do terreno com a casa que eles constroem e acabam não deixando nada de pátio ou apenas uma área muito pequena. Então foquem nisso, que isso também é um ponto que vende muito as casas. Então, pessoal, resumidamente, os principais pontos que eu acho que vocês precisam analisar na hora de elaborar um projeto de uma casa que vocês vão construir para vender são o seguinte: procurar as tendências de mercado, o que está na moda, o que o pessoal está procurando quando vai comprar uma casa, procurar a opinião de corretores de imóveis, afinal são esses os caras que estão vendendo casas todos os dias, focar em achar um terreno com uma localização muito boa. Localização é o principal fator que vende uma casa, e também não esquecer de balancear ali o projeto que vocês vão fazer com o custo que vocês vão ter para elaborar essa casa. Afinal, esses itens mais caros que vocês compraram ali durante a obra tem que gerar um valor agregado que vai fazer com que vocês consigam vender essa casa também por um preço mais alto. E por fim, lembrar de deixar um bom espaço para pátio. Isso é algo que vende muito as casas e que os clientes procuram muito. Pessoal, espero ter abrido um pouco mais a mente de vocês sobre alguns pontos muito importantes na hora de elaborar um projeto de uma casa para vender. Se vocês tiverem outros pontos que vocês acham essenciais, não deixem de colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler. E se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deixem o like, porque isso me ajuda demais, faz com que o YouTube entenda que é um vídeo bom e recomende para mais pessoas. E por fim, peço que vocês não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima!